Anos depois de voltar para casa, James Stockdale recebeu uma pergunta simples: quem não sobreviveu? A resposta dele surpreendeu todo mundo. Os otimistas. Como isso é possível? Não deveriam os otimistas ter mais facilidade para sobreviver? A resposta que ele deu há décadas ainda confunde muita gente, e ainda hoje ela salva aqueles que realmente conseguem entendê-la. No dia 9 de setembro de 1965, o comandante James Stockdale decolou com o seu caça do convés do porta-aviões Oriskany. Sua missão era liderar um ataque aéreo sobre o Vietnã do Norte. Para aquele piloto veterano da Marinha, começou como mais um voo de risco dentro da rotina de guerra. Então, o céu se rasgou. O fogo antiaéreo atingiu em cheio a sua aeronave e a jogou num giro violento, completamente sem controle. Com poucos segundos de sobra, Stockdale puxou a alavanca de ejeção. O impacto brutal quebrou um osso das suas costas enquanto ele era lançado ao céu. Enquanto descia de paraquedas em direção ao rio, o barulho do motor sumiu e veio um silêncio perturbador. Lá embaixo, uma multidão armada já o esperava. Num único instante, o oficial no comando perdeu a sua aeronave, a sua patente e toda a sua segurança. Era um homem indefeso caindo em território inimigo. O paraquedas pousou e a captura aconteceu. A luta dele já não era sobre estratégia militar. Era sobre sobreviver aos próximos 10 segundos. Os captores levaram Stockdale para a prisão de Hoa Lo, uma fortaleza colonial sombria de muros altos que os prisioneiros apelidaram de Hilton de Hanoi. Ali começava um suplício que se estenderia por 7 anos e 8 meses. Foram 2.714 dias de cativeiro. Ele não tinha data para sair, nenhum contato com a sua família e nenhuma garantia de que um dia sobreviveria. Como uma mente humana resiste quando o horizonte desaparece por completo? Cada detalhe de Hoa Lo foi cuidadosamente pensado para destruir, aos poucos, toda a identidade do prisioneiro. Assim que chegou ali, Stockdale passou 6 meses inteiros em isolamento total, dentro de uma cela úmida e escura de concreto. Ao longo de todo o cativeiro, ele somou 4 anos em confinamento solitário. Durante 2 anos, os guardas prenderam seus tornozelos em pesados grilhões de ferro, obrigando-o a permanecer totalmente imóvel sobre uma laje, no calor sufocante do verão e no frio cortante do inverno. A violência física era severa. Ele foi torturado mais de 20 vezes, com cordas apertadas, espancamentos prolongados e privação de sono, numa tentativa constante de forçá-lo a assinar declarações de propaganda contra o seu próprio país. Mas a agonia física era apenas uma batalha. O verdadeiro inimigo era a falta absoluta de clareza. Naquele lugar, os meses viravam anos, sem nenhum fim à vista. O peso desse desconhecido constante, sem prazo e sem resposta, poucas mentes conseguiam carregar sem se partir. Décadas depois de ser libertado, no silêncio tranquilo do clube de professores de Stanford, o pesquisador Jim Collins sentou-se frente a frente com Stockdale. Ele tentava entender como alguém conseguia sobreviver a uma devastação tão longa. Então ele fez uma pergunta simples e direta: quem foi que não conseguiu sair vivo dali? A resposta de Stockdale foi imediata e profundamente perturbadora. Os otimistas, ele disse, aquilo soa completamente contraditório. Em situações extremas, sempre nos dizem que o pensamento positivo é o nosso maior e melhor escudo. Mas dentro do Hilton de Hanoi, o otimismo sem base era uma fraqueza mortal. Esses prisioneiros, explicou Stockdale, eram justamente os que amarravam a própria sobrevivência a datas marcadas no calendário. Diziam a si mesmos que estariam livres e em casa até o fim do ano. O fim do ano chegava e o fim do ano passava. Depois, eles passavam a mirar a data do Natal. O Natal chegava e o Natal também passava. Então, logo em seguida, vinha a Páscoa. E a Páscoa chegava, e a Páscoa também ia embora. A cada prazo que caía por terra, mais um pedaço da força interior deles murchava por dentro. A distância entre o que eles esperavam e a realidade brutal ficou larga demais para ser atravessada.
E o peso esmagador da decepção fez o que a própria tortura física jamais conseguiu. Como Stockdale resumiu, eles morreram de coração partido. A esperança deles era frágil porque era condicional. Ela exigia um prazo. E quando esse prazo falhava, o espírito inteiro deles desabava. Stockdale percebeu que sobreviver àquele desconhecido sem fim exigia uma arquitetura mental completamente diferente. Não se tratava de negar a agonia do presente, mas sim de se recusar a deixar que um calendário ditasse a sua capacidade de resistir. Para ele, essa arquitetura interna era uma disciplina fria e treinada, e não um único momento dramático de revelação. Toda manhã, ele acordava sobre o concreto úmido da cela, olhava para os grilhões de ferro e fazia uma escolha consciente. Ele carregava uma convicção absoluta. Nunca duvidou de que sairia vivo de Roalô. Mas ele levou essa convicção um passo adiante. Decidiu que aquele suplício, por mais brutal que fosse, não seria um desvio inútil. Ele se tornaria o evento que definiria toda a sua existência. A própria base que moldaria tudo o que ele ainda viria a ser. E mesmo assim, essa fé não tinha calendário. Não havia contagem regressiva. Ele não marcou nenhuma data de libertação. Como é que uma pessoa mantém uma certeza tão completa sem nenhum prazo, separando o resultado final do presente imediato? Stockdale se recusava a deixar a mente correr para o mês seguinte ou para o ano seguinte. Ele vivia inteiramente dentro do espaço de 24 horas. Sobreviver era uma execução diária e repetida. Limpar a cela, memorizar um nome, suportar o interrogatório, encarar o escuro. Se você olha para o calendário, você perde. Se você foca apenas no dia de hoje, você sobrevive. Ele não estava apenas observando o colapso psicológico dos homens ao seu redor. Ele estava, ativamente, treinando a si mesmo para aguentar. A resiliência dele era como um músculo, exercitado toda manhã no silêncio da cela, muito antes de os guardas aparecerem. Um dia de cada vez, ele escolhia resistir. Essa mentalidade dupla de sobrevivência é aquilo que o pesquisador de negócios Jim Collins batizou formalmente de paradoxo de Stockdale. Ela é definida por uma única regra, que não abre nenhuma exceção. Você nunca pode confundir a fé de que vai vencer no final, que você jamais pode se dar ao luxo de perder, com a disciplina de encarar os fatos mais brutais da sua realidade atual, sejam eles quais forem. O otimismo raso exige que a pessoa ignore a escuridão, fingindo que a dor é mais leve do que ela realmente é. Ele oferece um escudo frágil, que se estilhaça sob pressão. É uma prática mental diária. Ela obriga a pessoa a segurar duas verdades opostas exatamente ao mesmo tempo. De um lado, a convicção absoluta de uma vitória futura. Do outro, a aceitação dura e lúcida do presente brutal. E só equilibrando essas duas forças, a mente consegue resistir sem se quebrar. Seus pensamentos, suas escolhas e suas reações internas, só ele governava. Nenhum guarda cruzava essa fronteira, a menos que ele permitisse. Stockdale preservou o único território que ainda era seu, o seu próprio caráter. E aí eu te pergunto, qual é o seu Hilton de Hanoi? Quando uma crise arranca os seus prazos, o otimismo fácil só vai partir o seu coração. Sobreviver exige uma disciplina bem mais firme. Manter a fé inabalável de que você vai vencer no final, enquanto encara, sem fugir, a realidade brutal do seu presente. Agora me conta, como você vai enfrentar a sua provação? Escreva nos comentários.